Boa noite a todos. Sempre um momento de gratidão a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês uma mensagem, né? Mensagem de amor, de paz para todos nós. E a nossa missão hoje é falar um pouquinho, tá conseguindo enxergar aqui bem? Aqui a gente tem na abertura o nosso Mestre Jesus, né? Recebendo as instruções do Pai Celestial. E a missão de hoje é falar justamente da missão da paternidade. Com a proximidade aí do Dia dos Pais, né? Que é uma convenção. Tá? O Dia dos Pais é uma convenção. Eu, particularmente, acho que o Dia dos Pais, muito antigamente, século XVIII, era o Dia de São José. Que a gente vai falar hoje dele aqui. Fala-se pouco, né, de José. Ele foi uma personalidade discreta, mas com muita sabedoria e muita responsabilidade. O dia dele é 19 de março. Mas aí, em função do comércio, né, vão se organizando as datas, principalmente no Brasil, se distribui essas datas durante o ano, né, as campanhas, né, Carnaval, a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, aí botaram depois o Dia dos Pais, depois vem o Dia das Crianças, vem o Natal. Então foi distribuído de uma forma comercial. Né? Mas sempre é bom ter um dia, né, para a gente homenagear a pessoa que nos ajudou a vivenciar essa experiência de viver no planeta Terra. A missão da paternidade é uma missão sagrada, uma responsabilidade muito grande para as pessoas que têm, a gente pode dizer, a coragem, né, e o amor e a vontade de receber um espírito no seio da sua família e ser responsável pela educação, pelo desenvolvimento dessa criança. Na doutrina espírita, tem uma questão em que Kardec pergunta, né, para o Espírito da Verdade: pode-se considerar a paternidade uma missão? E ele responde: sem dúvida, né, uma verdadeira missão, ao mesmo tempo grandioso dever que empenha mais do que pensa o homem, e a responsabilidade para o futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam na via do bem. Então os pais têm essa responsabilidade, né? E a gente fica muito triste quando vê uma criança que não tem o pai, né? O pai participou daquela desenvolvimento daquela criança e em certo momento, quando a criança mais precisa, o pai já não está mais presente, né? Se evadiu, sem julgamentos, mas é uma responsabilidade que ele deixou para trás, uma missão que ele tinha e que ele vai ter que prestar contas em determinado momento, né? Por que ele não cumpriu aquela responsabilidade que ele se propôs, né? Lá no mundo espiritual a gente se propõe, a gente tem um plano de encarnação e que a gente tem vários pontos que estão previstos para a gente cumprir, e um deles é a paternidade, né? Então, quando a gente não cumpre esse papel, é uma dificuldade muito grande para a nossa evolução. Se cada um cuidasse bem da sua família, a gente não teria mais órfãos, não teria mais criança abandonada, né? Bastaria cada um cuidar da sua parte. Não teríamos tantos problemas.
princípios centrais da paternidade a gente pode elencar, né? Laços espirituais e laços de sangue. Os verdadeiros laços, né, são de amor e simpatia. Isso que nos faz receber aquela criança, né, e desenvolver todo aquele potencial. Eu trabalho com crianças ainda, né, a gente vê aquele desenvolvimento, uma coisa fantástica. A gente se surpreende. Parece que essa geração já está nascendo pronta, né? Eles já nascem com muito conhecimento, com muita habilidade. E isso é um perigo também, né? Nós temos que canalizar eles para o lado humano, o lado do bem. Tem um concorrente muito forte dos pais hoje, o tal do celular, né? Que é uma dificuldade. As crianças são fascinadas por aquela telinha. Muitas vezes se desligam, né, do que o pai está falando, do que as pessoas estão tentando fazer por ela. Então, uma dificuldade muito grande que a gente precisa trabalhar e tratar, né? E um dos pontos que eu gostaria de levantar também, né, que a paternidade vai além da biologia. O Espiritismo valoriza enormemente a paternidade afetiva, adoção, cuidado de sobrinhos, afilhados ou jovens em situação de vulnerabilidade. Ser pai é exercer caridade e amor ao próximo, independente dos laços de sangue. Muitos espíritos reencarnam em famílias para trabalhar o perdão, a paciência e o desapego. Então, o que une as famílias não são só os laços de sangue, né? Essa paternidade afetiva é um exemplo de amor, né? Eu tive a oportunidade de ter 2 filhos, digamos, dos laços naturais, né? E 2 de coração, afetivos. E foi uma coisa muito boa, que é muito bom tu amar uma pessoa. Muitas vezes a gente ama por obrigação, né? Pai, ele é meu filho, eu tenho que fazer tudo por ele. E agora quando é uma pessoa estranha, né, que surge na tua vida para te cuidar, para te orientar, tu tem que ter uma paciência redobrada, né? Porque às vezes vem uma pessoa com problemas, já cicatrizes e problemas afetivos que a gente tem que tratar. Eu gosto muito de ver, assistir palestras, né? E esses dias eu estava vendo de um desses palestrantes famosos, né? Não vou dizer o nome, não vou fazer propaganda dele aqui. E não é do meio espírita, mas ele falando sobre a família, né? O pai dele dizendo para ele que, como eu te amo, como tu é fantástico, meu filho, tu tem a capacidade, eu me abro para ti pelo desenvolvimento das tuas tarefas. E aí o filho, muito sábio, perguntou para o pai, né? Se eu tivesse nascido aqui do lado, tu ia gostar da mesma forma? E o pai dele ficou pensando, claro que não, né? A gente ama aquele que está conosco. E os outros? Eles também são filhos. Quantas vezes, né, a gente nasce uma criança do lado da nossa casa, que nunca é por acaso, que a gente acaba desenvolvendo uma afetividade grande, né, por aquela criança, sem saber de onde é que eu tirei isso, do nada. Claro, são laços que a gente traz de outras vidas. Não estava no nosso plano encarnatório de nascer diretamente na nossa família, mas era para nascer numa outra família que a gente pudesse dar o apoio ao crescimento e ao desenvolvimento daquela criança. Né? Porque a paternidade sempre é 2 partes, é para desenvolver a criança e os pais. Né? A evolução
do filho, que a gente consegue enxergar, né? A criança vai crescendo, vai aprendendo, vai desenvolvendo a inteligência, e os pais vão acompanhando isso. Nós também evoluímos com eles, nós aprendemos muito com eles. A gente aprende com os filhos, com os netos, e essa geração está vindo sábia já, né? Um dia eu estava no carro com meu neto, aí abri a porta, tinha um papel na porta, ali caiu, olhei, vou me abaixar, né? Fica aí. Tá? Ele fez a volta, olhou para mim, olhou o papel, pegou, foi, botou no lixo, ficou me olhando. Eu disse, pegou o vô, né? E é assim, aquilo ali eu parei para pensar e vi que a melhor forma da gente ensinar, né, os filhos, os netos, as pessoas, as crianças que passam pela nossa vida, é com o exemplo. Nosso exemplo de honestidade, o exemplo de caridade, de fraternidade. Falando nisso aí, eu lembrei do meu pai, também já está no plano espiritual, que a gente chama também de Oriente Eterno, né? Porque ele é eterno, aqui que é provisório. Um dia o nosso planeta Terra não vai existir mais. Porque o planeta, assim como nós, ele tem um prazo de validade. Vai ter um outro planeta, né? Outros planetas. A criação, a cada momento, cria uma nova estrela. O universo está em desenvolvimento. E nós, como espíritos, vamos estar aqui nesse planeta. Daqui a pouco nós vamos estar num outro planeta, mais desenvolvido, mais preparado para o ser novo que a gente está criando a cada dia, né? A cada experiência a gente cresce um pouco. E o exemplo, a gente nunca esquece, né? Ele era de ajudar as pessoas, sem parar e ajudar. Um dia a gente está indo para a praia da Florida, lá perto de Guaíba. Era uma estrada de chão, barro, tinha chovido aquela semana. E num DKV Vemag, aqueles antigão, né? Na época era bom. E a gente está indo na estrada e tem um Fuca caído num barranco lá no meio do barro. E eu, esperto, eu já era esperto naquela época, e comecei assim, tomara que ele não veja, tomara que ele não veja. E passou assim, olhou para trás, parou, voltou, desceu. Estava eu e meu irmão no banco de trás, a gente se olhou, ele só deu uma olhadinha assim, tivemos que levantar e descer com ele, né? Lá tirar o Fuca da toleira. Mas foi uma lição. Olha o exemplo. Quanta gente vai parar se ver um Fuca cair no barro lá? Tu vai ter que entrar lá e botar barro até o joelho, né? Quantos param, né? Quantas vezes a gente vê na estrada algum acidente, cair um carro e tal, e o pessoal passa e vai embora. Outra vez, a gente estava na Redenção e tem um bondinho que tem até hoje lá, né, o trenzinho aquele, e caiu um menino no trenzinho e ralou toda a testa, assim, estava todo ensanguentado. E ele trabalhava na rádio naquela época e tal, andava bem vestido, e estava com um terno de linho branco, pegou a criança, sujou tudo de sangue, né? E aí também foi outro exemplo, eu poder elencar vários para vocês, eu tive essa oportunidade de ter um pai assim. Quantas pessoas, né, o cara de branquinho passar, ver alguém sujo, eu não vou tocar nesse aí, né? Pegou fogo, levou a criança para o pronto-socorro. E são os exemplos que esse mestre nos deixou, né? E eu gostaria de falar um pouquinho de José. Eu tenho dificuldade aqui com esse equipamento, então vocês vão me perdoando.
Por que falar de José, né? Fala um pouco, né? Aqui até nosso bairro aqui é São José, distrito São José. Ele recebeu uma missão, uma das mais difíceis, né, que alguém poderia ser. Imagina ser o pai de Jesus. Que responsabilidade. Eu acho que eu não teria condições de ser o pai de Jesus. Mas ele abraçou essa missão. E José foi escolhido, ele é de uma linhagem, né, de sábios, de estudiosos da religião judaica. Ele é descendente de Davi. Lá em Mateus tem toda a linhagem espiritual, né, de José até Adão. Até Adão é demais, não. José até Abraão. Troquei. Adão está lá no Gênesis. E ele recebeu em sonho, né, uma missão de, olha, tu vai ser pai de Jesus. Mas como assim? Ele vai nascer uma criança, aí tem todo um mistério, né? Como é que foi essa geração de Jesus, a gente não precisa entrar nesse aspecto, mas ele é um ser de luz, né? A pessoa mais iluminada que passou por esse planeta, e a missão de José era cuidar dessa criança. E José foi um exemplo de pai, trabalhador, né? Até tem o dia do São José Operário, uma homenagem ao dia do trabalho, né? Ele que era carpinteiro, ensinou essa profissão a Jesus. Ele tinha todas as qualidades, né, que um pai precisa ter. Ele teve coragem de proteger a família dele, ele recebeu também o aviso do anjo, ele tinha que fugir para o Egito, né? Que Herodes ia fazer aquele massacre das crianças. Então fugiu com a família dele, abandonou tudo que tinha, começou a vida dele toda de novo, para trazer segurança para a família dele. E a gente vê isso no dia a dia, aqui, nossos vizinhos aqui de Capão Novo, trabalhadores que saem de manhã cedo, né? Tem muita gente que pega pesado, construção civil, né? Serviço de jardinagem, senhoras também, né? Limpeza em casa, serviço pesado, para levar aquele pão quentinho fim da tarde para casa, né? A gente vê muito isso, fila lá na padaria, lá os paizinhos, as mãezinhas, vós. Tem muita avó que cuida de criança aqui na nossa praia, né? Estão lá, com o pão, fruto do trabalho deles, levando para casa. É fantástico isso. E José tinha todas essas qualidades. E ele não aparece. É como o juiz de futebol, né? O bom juiz de futebol não aparece no jogo. Aparecem os jogadores, os técnicos, né? As jogadas. O juiz está ali para fazer a coisa funcionar. E José estava ali assim. Ele não aparece, não tem soberba, ele não escreveu nada. Ele não foi na sinagoga e disse, esse aqui é o meu filho, ó, vocês estão vendo aqui que está falando bonito aqui, que conhece todas as escrituras, esse é meu filho. Não, ele não aparece, ele faz a missão dele, assim como nós, né? Então a reflexão que a gente deixa, a mensagem, né, que a gente poderia deixar, eu deixei aqui é um texto bem grande aqui, vamos ver no final aqui, tem alguns exercícios aqui que a gente pode fazer. A gente tem que aprender também a escutar eles, né? Muitas vezes o filho quer falar com a gente, tá, deixa para depois eu falo contigo, e a gente não faz essa função
do pai e da mãe, que é a escuta, né? Escutar o problema do filho, tentar dividir com ele a solução dos probleminhas que ele tem no dia a dia, na escola, com os colegas. É uma dificuldade a gente ser filho também, não é fácil. Não é fácil ser pai, não é fácil ser filho. Eu lembrei agora também de uma história que eu ouvi de um pai que era consultor de empresas, famoso, bem-sucedido, muito dinheiro, muito conforto, mas ele não tinha tempo para os filhos, né? E um dia ele viu o filho contando moedinha, juntando um dinheirinho, um cofre e tal. Ele perguntou: tá, filho, para que tu tá juntando esse dinheiro aí? Não, pai, eu queria comprar uma hora tua para brincar comigo. Como assim uma hora minha? Não, tu não disse que a tua hora é bem cara? Que tu não tem tempo? Eu estou guardando dinheiro para comprar uma hora para brincar contigo. Impressionante, né? E quantas vezes a gente faz isso, né, com os nossos filhos? Não, agora não tem tempo para falar contigo. Amanhã eu falo. Amanhã ele não precisa mais, né? Já resolveu aquilo, né? Então a mensagem que a gente deixa, aqui eu coloquei um cartãozinho que eu ganhei no Dia dos Pais, que me emociona muito também. Olha aqui, ó, um carrinho. Isso aqui é um Santana que eu tinha. Aquele Santana quadrado, antigão, lá, anos 80, eu acho isso. Faz tempo já, né? O cabelo vai ficando branco. E ele escreve assim, né? Antônio, meu pai... Deixa eu ver por aqui que ele vem melhor. Meu pai, meu companheiro, me ajuda, me leva para o colégio, está sempre comigo. E quando tem um problema, sempre tem uma solução. Isso é o que eles pensam da gente, né? Isso aqui tem 40 e poucos anos já, né, que eu guardei esse cartão. Pelo amor que eles têm por nós. Para a reflexão final, tá? Que a gente já está acabando o nosso tempo. Os pais são encarregados de almas. A missão tão alta da paternidade deveria fazê-los compreender toda a extensão de seus deveres. Então, ser pai, e aqui quando eu digo ser pai, eu também homenageio as mães, que eu sei que aqui muitas mães fazem a função, né, do pai e da mãe. Eu fico bem triste quando lá no trabalho pego uma certidão de nascimento que só tenha o nome da mãe, que é mãe e pai, né, ao mesmo tempo. Onde é que foi parar esse pai, né? Por que tem tanta criança com dificuldade? Pais... Claro, tem algumas mães também que deixam com o pai e vão embora, mas a maioria é o pai mesmo, né, que abandona a família, troca por outra. E mostra que o mundo, com toda a evolução que ele tem, em alguns aspectos, até às vezes eu falo com o Cristiano, ele discorda de mim, mas eu acho que o mundo, em muitos aspectos, está piorando. Lá na caverna não abandonava o filho. Quando a gente estava na caverna, lá, há não sei quantos mil anos atrás, assim, uma criança era protegida não só pelo pai e a mãe, como por todo aquele grupo tribal que morava ali, né? Aqui eu tive a oportunidade de também viajar um pouco pelo Brasil. A gente vê comunidades indígenas, né, onde os homens todos vão caçar, pescar, fazer as atividades, né, de subsistência da tribo. As mulheres normalmente vão fazer a parte da horta e cuidam das crianças. E elas são mães de todos. Não importa quem é a mãe, se a criança está com fome, pega. Se for pequeno e ela tem leite, ela amamenta ou ela dá um alimento. Não importa de quem é a mãe. Os avós também, os avós são de toda a tribo. E a gente era assim. E aí se desenvolveu o mundo com tanta tecnologia, com tanta modernidade, tanta arma nova, né? Inventaram aí. E a parte afetiva, a parte fraternal, paternal, maternal, caiu muito, né?
A gente vê tanta criança abandonada e parece que só cresce esses números aí. Então é uma coisa que a gente tem que trazer de volta, é uma responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós cuidasse da sua família, da turma, da tribo dele, né? O mundo estaria melhor. Eu tenho uma alegria muito grande de ter... Eu tenho o Rodrigo e o Marcelo, que são os filhos do casamento, depois Ulisses, Francisco, netos, 5. O Leonardo e o João, que são também, digamos, da família corporal, né? Depois tem o Miguel, a Carol e o Joaquim, que é da família espiritual, são netos também. Muitas vezes a gente, às vezes mora sozinho, né? Muitas vezes a gente fica triste pensando, tá, mas passou o tempo, o que eu fiz no mundo? Eu lembro deles, eu fico feliz, tipo, mas quanta gente boa a gente conseguiu trazer. E mesmo que tenham problemas, são nossos filhos, são espíritos que vieram para a gente cuidar. A gente tem que ter orgulho deles. Tem que dizer pelo menos uma vez por dia, filho, Deus te abençoe, filho, Deus te abençoe, Jesus te proteja, eu te amo, tu é uma pessoa bacana. Elevar eles, né, o espírito deles, para que a gente deixe o nosso legado e a gente possa chegar lá em cima e dizer, cumpri em parte a minha missão. Porque em parte, porque a gente não é perfeito, né? A perfeição não é dessa vida. E como palavra final, vamos ver, eu tenho aqui bem no finzinho. Como ensina o Espiritismo, a família terrena é transitória, mas os laços de amor construídos aqui são eternos e se perpetuam no mundo espiritual. Os laços que a gente construía aqui, e está lá na Escritura, né? Que unir na terra está unido lá no céu, a gente vai levar. E que bom que a cada encarnação que a gente passa por aqui, a gente vai aumentando essa família espiritual, aumentando a nossa tribo, né? Então nunca se sintam sozinhos, porque a gente tem toda uma família espiritual que está se comunicando com a gente, que a gente não tem a percepção de estar ouvindo o que eles estão nos dizendo. Mas muitas vezes a gente recebe uma inspiração, né? Recebe um sonho, recebe uma intuição, estou com a intuição de não fazer isso, e a gente não faz, viu, ainda bem que eu não fiz. Que essa compreensão traga luz e força para todos que exercem a nobre missão. Jesus ilumine a nossa caminhada com o Pai. Eu queria deixar um grande abraço a todos vocês, aos pais, às mães que são pais, que a gente possa pedir a intercessão do nosso Pai Celestial, de Jesus, que é o Criador de tudo que existe, né? Que nos dê força e sabedoria para amparar esses espíritos, essas pessoas maravilhosas que nasceram nas nossas famílias e que a gente tem a oportunidade de cuidar. Muito obrigado.